Você vai fazer a Banca Sebrasp? Está se preparando para a Polícia Federal, por exemplo? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Se você não me conhece, eu sou o professor André Rico Domingues, aqui do Rico Domingues Concursos de Florianópolis, diretamente de Florianópolis. E já vou dizendo, antes de começar, já deixa aí seu like, já marca pra gente que gostei, porque isso faz muita diferença para que nossos vídeos alcancem cada vez mais público, né? Para que as pessoas tenham acesso a todo esse material. Então lembrando, o que eu vou trazer para vocês de dica é um assunto chamado estatística. Exatamente sobre isso. Quando a gente pega a Sebrasp e ela vem trabalhar com estatística, um dos assuntos que ela cobra muito é esse assunto chamado medidas de posição. Opa, passou um pouquinho. Medidas de posição, ok? E as medidas de posição da Banca Sebrasp, cá entre nós, são muito legais, ok? E quando a gente começa a entender medidas de posição, a gente começa exatamente com média, moda e mediana para rol ou dados tabulados. E eu vou lembrar com vocês, vou marcar algumas dicas com vocês e vocês querem saber, anotem porque vale a pena, ok? Então vamos juntos. Quando fala em média, o que é média? Média é o somatório de todos os elementos do conjunto dividido pela quantidade de elementos. Então nós vamos chamar o conjunto de X, onde o X1, X2, o X3, o XI é cada elemento do conjunto. Então a gente vai fazer um somatório de todos os elementos e divide pela quantidade, onde eu represento pela letra N, ok? Agora, existe também a média ponderada. O que é média ponderada? Lembra da escola? Na época de escola, nós tínhamos provas, cada prova tinha uma nota e cada prova também tinha o seu peso. O que é média ponderada? A média ponderada nada mais é que o somatório, do produto de cada elemento pelo respectivo peso dividido pelo somatório dos pesos. Porque o peso representaria como se fosse a frequência, tá? Então, se eu tenho 3 notas, porém eu tenho peso 3, 5 e 2, o somatório do peso é 10, é como se eu tivesse então 10 notas. Então seriam 3 notas do tipo 6, 5 notas do tipo 5 e 2 notas do tipo 9. Então o peso é como se fosse uma frequência dentro de um rol, ok? Eu tenho também a mediana. O que é mediana? Ah, mediana é bem legal, separa o grupo ao meio. E quando eu pego medidas de posição em rol e dados tabulados discretos, é muito gostoso fazer, porque basta encontrar o elemento do meio. Só tem que tomar cuidado, porque quando a quantidade total de elementos for um número ímpar, olha lá, hein? Quando o número de elementos for um número ímpar, quando N é ímpar, isso para mediana, hein? Então o cara do meio sempre vai existir. Quem vai ser o elemento do meio? Vai ser o elemento posição X na posição N mais 1 dividido por 2. Por exemplo, se um conjunto tiver, vamos supor, 25 elementos. Então, como exemplo, se N é igual a 25, quem é o elemento central? O elemento central vai ser o elemento X, 25 mais 1 dividido por 2, ou seja, é o X, 26 dividido por 2, ou seja, é o X13. O 13º elemento é o cara que vai estar no meio. Então, quando a quantidade total for ímpar, existe o elemento no meio, né? Então, a mediana existe o cara do meio. Agora, tem que tomar cuidado, porque a mediana eu tenho que sempre organizar os elementos antes de buscar essa mediana. Então, sempre, cara, quando eles vêm com dados tabulados, eles vão apresentar um rol, eles perguntam a mediana, vocês vão ver as questões, eles sempre colocam desorganizados. Por quê? Para que primeiro você organize, então vem com dado bruto, a gente transforma em rol e aí sim busca a mediana. Então das 3 medidas, média, moda e mediana, a mediana tecnicamente é a única que eu preciso organizar. Para média e moda, aí você organiza se quiser, né? Agora, professor, e se a quantidade de elementos for par? Se N for par, se N for um número par, a quantidade total de elementos é um número par? Como é que eu encontro a mediana? Aí não tem uma mediana, então vai ter que buscar os dois centrais. Quem seriam os dois centrais? Esse elemento x, n sobre 2, mais o elemento x, n sobre 2, mais 1, e faz a média, divide por 2. Ou seja, é a média aritmética dos dois centrais. Por exemplo, se a quantidade total de elementos for igual a 30,
30 é par, então não é igual ao número ímpar, não tem jeito, né? Não vai ter o cara do meio. Então o que eu faço? Eu vou buscar o elemento x 30 sobre 2, mais o elemento x 30 sobre 2 mais 1 e fazer a média. Ou seja, 30 dividido por 2 é o 15º. 15º mais 1 é o 16º. Então a mediana vai ser a média entre o 15º e o 16º. Então cuidado com mediana. Média, moda e mediana em rol é muito legal. E por último, né, já que falamos em média, média ponderada e mediana, vamos falar um pouquinho sobre moda. A moda. Moda é sempre o elemento que mais aparece. Repara que aqui está desorganizado, se for falar em altura, mas a moda seria a altura que mais a representa, seria a altura desses 3 elementos aí. Então, cuidado sim. Média, moda e mediana. Medidas de posição. Medidas de posição. Eu posso falar tanto para rol quanto dados discretos, números naturais, quanto contínuos. Porém, a Sebrasp ela tem uma vantagem. Ela cobra geralmente dados discretos ou rol. Vamos dar uma olhada nas questões, que aí a gente vai entender um pouquinho mais. Por exemplo, essa questão de 2019 da Sebrasp fala para mim que a tabela seguinte mostra a distribuição das idades de 30 alunos da turma A do 5º ano de uma escola de ensino fundamental. E aí, a partir dessa tabela, ele fez 2 perguntas. A primeira é sobre a mediana e a segunda é sobre a moda. E aí eu tenho, então, as idades e tenho 30 alunos. Se são 30 e a pergunta é quem é a mediana, então lembra, quando a quantidade de elementos é um número par, a mediana vai ser 30 sobre 2, que é o 15º, mais o 16º, dividido por 2. Então, nessa questão 1, para encontrar quem é a mediana, vai ser o elemento x15 mais o x16 dividido por 2. É a média aritmética do 15º e 16º. Agora eu organizo. Como é que eu vou organizar? Bom, a menor idade é 9. E ela apresenta que frequência? Apresenta a frequência 6. A próxima idade é 10. E que frequência? 22. Sabe o que significa então? Que eu vou ter 9, 9, 9, 9, 9, 9 até o 6º elemento. A partir do 7º, a idade vai ser 10. E vai do 7º até o 28º, ou seja, são 22 elementos ali dentro. Então, cuidado com isso, tá? Então, na verdade, o 15º e o 16º, ambos têm 10 anos. E 10 mais 10 dividido por 2 é igual a 10 e deu. Tá? Então, a resposta é 10, deu. Ele botou 11,5 porque ele quis fazer a pegadinha, né? Como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz a média dos 2 centrais, 11,5. Não é assim que se calcula a mediana, tá? E a segunda pergunta foi sobre a moda. Ele pergunta qual é a idade da moda, ou seja, qual é a idade com a maior frequência. Essa é fácil. A maior frequência é 10. Então, nesse caso, eu tenho a frequência 22 alunos com 10 anos. Então, a moda é 10 anos. Tá? Então, tanto a mediana quanto a moda, nesse caso, eram 10 anos. E aqui ele informava que a mediana era 11,5, marcava errado. E aqui informava a moda 11, marca errado também. Professor, bem fácil, hein? Aquilo que eu falei. Medidas de posição tem que ter uma noção gigante e a Sebrasp tem uma vantagem, ela cobra bem legal. Vamos ver mais uma? 2018 agora, a tabela a seguir mostra a quantidade de livros que uma biblioteca empresta em cada um dos 6 primeiros meses, 2017. A mediana dos números correspondentes às quantidades do livro emprestado no primeiro semestre, então, de 2007, é igual a 200. Ele pergunta se a mediana vale 200. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 6. Se eu tenho uma quantidade par, nessa questão 02 aí, a mediana vai ser a média aritmética dos 2 centrais. Então, na 02, eu vou puxar a mediana como sendo a média aritmética entre o terceiro, que é o 6 dividido por 2, 3, mais o x4. Só toma cuidado que os elementos têm que estar organizados. Então, quem seria o primeiro? O primeiro é 50. Quem seria o segundo? É 150. Quem seria o terceiro? 200. E quem seria o quarto? 250, o quinto 250 e o último 300. Então, tem que organizar. Então, o terceiro elemento aí para mim é 200. O quarto elemento é 250. A metade entre 200 e 250 vai ser 225.
essa daqui para mim seria a mediana, tá? Então a mediana nessa questão é 225. Ele falou para mim que era igual a 200, tá errado, não é 200. Então por isso que o gabarito ficou errado mesmo, né? Senhor, gostoso isso, hein, cara? É bem legal. Então você está se preparando para Sebrasp, Polícia Federal, Sebrasp, cara, cuida porque tu tem que ter essa noção. Falando em Polícia Federal, vamos então fazer da última prova da Polícia Federal para perito, tá? Ele colocou assim, ó, dia, e depois colocou X, quantidade diárias de drogas apreendidas em quilogramas. Então no primeiro dia teve 10 quilos apreendidos, no segundo 22, no terceiro 18, 22 e 28. Tendo em vista que diariamente a Polícia Federal apreende uma quantidade X em quilogramas de drogas em um determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente, que apresenta os valores observados dessa variável X da quantidade de drogas em uma amostra de 5 dias de apreensão no citado aeroporto, julgue o próximo item. A moda da distribuição dos valores de X nessa amostra é igual a 22 quilos. Cara, muito legal, eu tenho 5 elementos no rol e o cara pergunta quem é a moda. A moda é sempre o elemento que mais aparece, quem mais aparece é 22. Então vai lá no gabarito e marca certo, perfeito. Toma cuidado, porque se eu tivesse um elemento de cada, tipo se aqui fosse 21, né? Fosse 10, 21, 18, 22, 28, se ninguém repete, seria uma distribuição amodal, não teria moda, tá? Então, nesse caso, tem moda sim, e a moda é 22 anos. 22 quilos. E a quarta questão também da Polícia Federal, só que acho que muda aqui a pergunta, e ela está numa outra folha, porque não cabia tudo, né? Enfim, mas já lemos que é quantidade X de horas, quantidade de drogas apreendidas em quilogramas, e ali eu tenho os dias, né? E aí vem a pergunta, a mediana é igual a 18 quilos, certo ou errado? Nessa questão 04, para você encontrar a mediana, eu tenho que organizar esses dados. E quais são os dados organizados? Seria 10, depois 18, 22, 22 e 28. Então, organizado seria assim, ó. Qual é a quantidade de elementos? A quantidade é ímpar. Então, tem o cara no meio? Tem. Quem é o cara do meio? É 22 quilos. Essa seria para mim a mediana. E ele disse para mim que a mediana era igual a 18 quilos. Vai no gabarito e marca errado, tá? Então, lembrem-se, vai estudar para Sebrasp, vai estudar medidas de posição. Sebrasp tem uma vantagem porque ela cobra geralmente um pouco mais leve. Eles não gostam muito de vir com distribuições contínuas, tá? Então, se você tiver uma distribuição contínua, a pessoa nem sei o que é distribuição. Calma, você vai aprender um dia. Mas fiquem bem espertos, tanto em distribuição em tabelas simples, ou um rol, né, que é uma distribuição discreta. Então, eu queria que vocês cuidassem com isso. Eu, de novo, vou pedir para vocês, marquem, sigam a gente no Instagram, @ricodominguesconcursos, sigam a gente em todas as nossas redes sociais, acessem nosso site, não esqueçam de deixar aí, por favor, o seu gostei e acompanhem todas as dicas que vão ter daqui para frente no nosso canal, tá joia? Então, um grande abraço, conto com vocês, força e garra e até o nosso próximo encontro.